Já avisei que vai dar merda isso. Assumir aqui a fala aos senhores depois da brilhante palestra do Dom Felipe Orleans. Eu estive com ele no Fórum Brasil Conservador em São Paulo, onde ele proferiu um painel e nós participamos do 5º painel sobre segurança pública. Então nós já temos contato com as ideias conservadoras, liberais, mas o nosso foco hoje nessa pequena reflexão nós vamos buscar fazer um diálogo com os senhores, uma pequena exposição, buscando fazer uma exposição sem ideologia. Na parte de segurança pública hoje, é uma das tarefas mais ingratas que existem, é você tentar debater ou expor ou analisar segurança pública sem o viés ideológico. Então, só para a gente poder entender a dimensão do problema. É claro, né? Nós todos temos aquela situação que a gente entende, cada aspecto da nossa sociedade é importante, a economia é fundamental, porém, se você não tem segurança, você não tem negócio, você não tem família, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem nada. Então, hoje no Brasil, praticamente não existem famílias que não tenham um membro dentro dela que não sofreu um crime. Então nós aqui em Brasília, claro, nós temos uma diferença. A segurança pública do Distrito Federal, ela é sensivelmente superior aos demais entes da federação, mas nós temos os problemas graves que passam em toda a nossa sociedade, principalmente na questão da impunidade. Nós fizemos parte também do Brasil Paralelo. Então, aqueles que ainda não se inscreveram, não assistiram, o Brasil Paralelo agora está na 2ª edição, inclusive passando a questão da história do Brasil, mas na sua primeira temporada nós fizemos a reflexão sobre segurança pública. Então, hoje, o grande problema que nós estamos passando é o problema da impunidade. Então, hoje não tem família, não tem pessoa que não conheça alguém que não sofreu uma violência ou um crime. E isso é devastador, porque hoje nós nos acostumamos com aquilo que é intolerável para qualquer sociedade civilizada. Então, por exemplo, eu acredito que nesse auditório aqui, só para efeito de constatação, quem aqui já sofreu ou conhece alguém próximo que sofreu um crime? Exatamente. É um dado, para a gente que é especialista em segurança pública, né, como eu sou major da Polícia Militar, dá vontade de chorar, porque é a falência do nosso sistema de segurança pública, num auditório onde tem pessoas aleatórias, a gente constatar que 100% do auditório ou sofreu uma violência, um crime, ou conhece uma pessoa próxima que sofreu. Isso é a falência do Estado de Direito. Sem segurança, a gente não faz nada. Nada. Então, a primeira parte que eu gostaria de comentar com os senhores, haja vista que a palestra é bem curtinha, então nós vamos comentar alguns assuntos que eu gostaria muito mais de estimular o pensamento e depois um possível debate do que propriamente uma exposição acadêmica. O meu foco na academia, especialmente no Instituto Superior de Ciências Policiais, o meu foco de estudo de pesquisa são modelos de polícia comparada. Então, eu sou editor de uma revista eletrônica para policiais chamada Blitz Digital. Lá vocês podem encontrar vários artigos falando sobre modelo de polícia comparada. Então, tem Brasil, Estados Unidos, tem Brasil, França, que eu escrevi praticamente ajudando, né? Na verdade, quem escreveu foi o Major Aguiar, a gente só ajudou. E nós temos vários artigos falando sobre o modelo de polícia. Então, nós temos vários mitos sobre a segurança pública que a gente vai começar a tentar desmascarar aqui com os senhores. Primeiro de tudo, nosso diagnóstico, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai no médico, e a segurança pública é uma ciência, por isso que existe o Instituto Superior de Ciências Policiais, onde, inclusive, atualmente eu estou lecionando Introdução às Ciências Policiais, e é uma ciência humana, mas é uma ciência. Então, o primeiro diagnóstico que a gente pode fazer é o seguinte número: o Brasil tem 60 mil homicídios por ano. 60 mil homicídios por ano. Mas esse número, ele não está isolado.
Então nós temos que jogar 60 mil, e se a gente fizer a conta de 10 anos, quantas pessoas vão ter morrido disso aí? E se a gente jogar 20 anos? Qual o país que não está em guerra? Eu vou até fazer um desafio mais provocante aí. Qual o país que está em guerra que tem um número de baixas desse tamanho? Entre a população civil ou militar? 60 mil homicídios, 60 mil pessoas assassinadas, é um número inaceitável. Só que nós temos um outro problema agregado a isso. Para cada pessoa assassinada, geralmente tem 3 pessoas feridas graves, sequeladas, paraplégicas, com lesões psicológicas permanentes. Quem já sofreu um crime, e eu, em praticamente 20 anos de carreira policial, uma parte dificílima da minha carreira é lidar com as pessoas que são vítimas dos crimes. Tem pessoas que têm uma vida cheia de possibilidades, e por causa de um crime, por causa de um criminoso, de um bandido, um marginal, um vagabundo, tem ceifado toda a possibilidade do que ela poderia vir a ser um dia. E eu não estou falando só de ela ter morrido, não. Então nós temos esses números devastadores, e por outro lado, nós temos um outro número correlato, que nós somos o país que mais mata policiais no planeta Terra. Por ano, nós perdemos no Brasil uma média de 500 policiais por ano. Novamente, se a gente for brincar de fazer conta, jogar esse número para 10 anos, para 20 anos, a gente começa a perceber que em 20 anos, corporações policiais inteiras foram varridas à face da terra. Tem números devastadores. E lá na polícia nós temos esses dados que para cada, que é um número que a gente usa da pesquisa da Primeira Guerra Mundial, onde para cada policial morto você tem normalmente 3 combatentes sequelados graves. Então são números inaceitáveis. Para efeito de comparação, que às vezes é número, apesar de eu estou falando aqui com especialistas em números, na parte de economia, etc. Mas é importante nós podemos fazer aí uma comparação. Os Estados Unidos da América do Norte têm 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 200. Então, eles têm, em média, eu não estou falando preciso, mas em média, 100 milhões de pessoas a mais que o Brasil. E lá, por ano, mesmo com todo o problema que eles têm de gangues, crimes, terrorismo, eles têm um problema de terrorismo seríssimo. Lá se vende arma em supermercado, olha que coisa horrível, vende fuzil em supermercado. E lá eles têm uma média de homicídios que giram na casa de 10, 11 mil por ano. E lá se morre, em média, de 60 a 100 policiais por ano. Depende do ano, depende da situação política do país deles. Então é um país que tem 100 milhões de pessoas a mais, e o Brasil tem 7 vezes, 5 vezes, 6 vezes em números absolutos de crimes e de homicídio, seja de população civil, seja dos policiais. E aí, quando nós vamos pesquisar na parte acadêmica, um fenômeno único no mundo, devastador, o que nós encontramos no universo acadêmico, a discussão? Tem que desmilitarizar a PM. Essa é a solução, porque a PM ela oprime o marginal. O marginal ele fica oprimido quando vê um carro da PM, e ele fica mais violento, não é isso? Então, no Brasil, eu não sei se a gente vive num hospício ou num circo, Então, a gente está no meio acadêmico, a gente pode se dar o luxo de fazer essas pequenas provocações. Então, quando a gente começou a ouvir esse tipo de coisa e ler esse tipo de coisa e ver nos meios de mídia de massa e especialistas com ir lá falando esse tipo de abobrinha, até aí não teria nada demais se fosse só uma abobrinha, um idiota fazendo o que ele faz de melhor, sendo imbecil. Mas o problema é o quê? É que isso tem consequência na vida de cada um dos senhores aqui. Cada um de vocês tem uma experiência ruim a respeito disso, que não tem graça nenhuma na hora que o crime bate na sua porta. Por isso que você vai nos Estados Unidos, as casas não têm muro. Primeira vez que eu fui lá, eu comecei a passar mal. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esse pessoal é doido. Casa não tem muro. As casas
com uma grama verdinha, né? E a casa de pobre, não era mansão, não. E o policial que estava comigo falou assim: não, mas qual o problema? Não é isso no seu país, não? Quem que vive dentro de jaula hoje? Nós. Se você vai morar numa casa, você tem que morar numa casa com uma fortaleza, com um muro de 3 metros de altura, cerca elétrica. Ou nós vivemos um fenômeno que eu ainda devo escrever a respeito, eu estou estudando a respeito disso, que é um fenômeno da nova feudalização do Brasil. Nós já conhecemos aquele fenômeno, né? Depois que Roma caiu, e aí a sociedade sofreu uma crise de violência pelas invasões dos bárbaros, e eles fizeram a feudalização da sociedade. Construíram grandes cidades muradas e ficaram escondidinhos lá, morrendo de medo dos invasores. O que são os condomínios hoje que nós moramos? É um feudo. O síndico é o grande senhor feudal do século XXI. E nós pagamos caro por isso. Seja em dinheiro, seja em qualidade de vida. Então hoje nós precisamos, através desse diagnóstico que eu passei para os senhores, que são números, são fatos. Nós podemos até entrar no mérito da discussão se esses números são corretos. É claro que não são. Óbvio. Nada no Brasil é correto, né? Isso é... Então, é claro que esses números não estão completos, que é mais um dado devastador. Ou nós aqui, acadêmicos, podemos nos dar ao luxo de acreditar que um homicídio na tríplice fronteira do Brasil está na estatística do governo. Um homicídio no interior do Maranhão, do Paraná, do Amapá, da Amazônia, onde o pessoal desova corpo dentro do rio, que nunca mais acha. Então os dados são muito piores do que esses. Mas vamos usar os dados oficiais, que já são ruins o suficiente. Então, com esse diagnóstico terrível, e eu não vou entrar no mérito dos outros crimes. Atualmente, eu sirvo na Secretaria de Segurança Pública, eu sou o gerente de atendimento e despacho do serviço de emergência da Secretaria. Eu sou o supervisor dos números 190, 193 e 199. Todos os crimes graves do Distrito Federal eu recebo em tempo real no celular. Eu acompanho em tempo real. Meu amigo Major Aguiar, de vez em quando eu compartilho com ele os crimes, porque eu não posso sofrer sozinho, a gente precisa compartilhar essas experiências, e é onde ele perde o sono e sofre comigo igual um cachorro. Então nós temos crimes gravíssimos. Claro que não em grande quantidade aqui em Brasília, mas nós temos. Nos outros estados, o que é a situação de você morar hoje numa grande capital do Brasil? O que é morar em Vitória? O que é morar no Rio de Janeiro? O que é você sair de casa desesperado, que você não pode usar um relógio, você não pode comprar um carro, você fica com medo da van que seu filho está voltando para casa e sofreu um assalto, sua filha sofreu um ataque sexual, porque os números de homicídios, eles vêm derivados dos outros crimes. Então esse é o primeiro diagnóstico, que nós precisamos fazer um debate sério. E no começo, quando nós criamos o BRIS Digital, nós notamos que não tinha ninguém praticamente falando disso, dessa maneira. Depois nós fomos pesquisar, etc. Fui estudar criminologia. E dentro da criminologia, especialmente aqui na academia, existe uma linha, que é uma linha de estudos acessórios, né, do direito penal, que é a criminologia, e tem a subdivisão da parte que eles estudam lá, os fenômenos da criminologia, são as escolas de pensamento. Qual é a escola de pensamento mais adotada, mais lida, mais escrita no Brasil? A escola crítica ou marxista, onde o problema da violência é a luta de classe. Que maravilha, né? A burguesia oprime, né? Demais, é um problema. Então, o papo furado da luta de classe é a base que se vai construir toda uma análise científica de um fenômeno de genocídio praticamente. O pessoal da esquerda também gosta muito de hipérbole, né? Aí, por exemplo, se você vai fazer uma votação, aí o impeachment é um golpe, não sei o que, genocídio, eles fazem essa hipérbole, né? Mas aqui não é hipérbole não. Não é hipérbole não. Se você jogar
10 anos, eu não vou jogar 20 não, 10 anos de homicídio no Brasil são números de genocídio da população. Então nós precisamos urgentemente de um debate sério das causas dos crimes. Outro problema que nós temos, que também tem um artigo no Blitz Digital que fala sobre isso, é o problema da cultura criminal. Nós todos somos, estamos no meio cultural que vivemos. E no Brasil nós vivemos uma degradação dos valores morais e dos valores normais de qualquer sociedade. Um dos exemplos, quando eu pego uma turma de novatos, sejam civis, porque o Instituto de Ciências Policiais ele recebe pessoas que não são militares, são membros da segurança pública, mas não são militares, ou seja, os próprios policiais militares recém-incorporados, que são garotos e moças jovens. A primeira coisa que a gente pergunta para eles é o seguinte: existe verdade? Metade da turma responde que não existe verdade. Aí eu pergunto: isso que você falou é verdade? Se você não acredita na verdade, não existe, você não acredita na justiça. É óbvio. A base da nossa sociedade é o amor e a busca da verdade. Ah, não existe verdade. Existe. Óbvio. No Brasil o óbvio não é óbvio, mas a gente explica o óbvio. É óbvio que existe. E a base para a justiça funcionar é a verdade. Então hoje nós vivemos uma anarquia mental do campo das ideias que influencia em todos os valores. Por exemplo, essa parte de cultura, hoje o que se valoriza? Isso não estou falando de agora não, vamos falar de 30, 40 anos. O herói dos filmes brasileiros sempre foi quem? O traficante, o bandido. Ontem eu levei meu filho no hospital, a gente estava, que a única hora que eu sou obrigado a assistir Globo é a hora que eu estou numa sala de espera de um consultório médico, porque eu já joguei minha antena fora, eu só uso internet, e aí eu estou lá e está passando, não sei se é uma novela, uma série, estava tendo um tiroteio no morro, e o foco era um traficante, tocando tiro, dando tiro na polícia, umas cenas horríveis. E isso impregna o imaginário. Hoje nós temos o culto às drogas, que também é outro fator devastador. Grande parte desses homicídios estão vinculados ao consumo e ao tráfico de drogas. Ah, mas isso é óbvio. Isso é óbvio. E fora todos os outros problemas que nós estamos passando. Então, nós temos esse diagnóstico gravíssimo. Um dos fatores, eu estou citando para os senhores aqui rapidamente, haja vista que, novamente, devido ao tempo e pelo pedido dos nossos organizadores, a gente vai só dar uma palhinha. As fontes de consulta, depois a gente passa, nós temos vários artigos escritos, a gente está com uma média de mais de 70 artigos publicados, e aí nós estudamos isso pesadamente, e nós cruzamos essas pesquisas do campo acadêmico, de pensamento, com a prática, a realidade que nós enfrentamos no dia a dia, com a nossa experiência de 20 anos, e com que nós nos defrontamos todos os dias através de um sistema de mapeamento de ocorrência. Então é claro que nós vivemos um problema de epidemia de crime que está gerando essa devastação. Outro assunto também que a gente já citou por alto, que a gente gostaria de citar aqui, é a tal da proposta da desmilitarização da PM, que o pessoal gosta muito de Nova Lima, todo mundo, George Orwell, Então desmilitarização da PM é o quê? A extinção da PM. Você vai desmilitarizar uma situação militar, ela vai ser extinta. Então o que acontece? Hoje, a instituição que está lutando e mantendo o Brasil de pé, o pouco de segurança pública que ainda resta, são as corporações policiais, como um todo. Seja a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar na sua área de atuação. Se uma polícia funciona como ela deve funcionar, ela é o terror dos corruptos, dos bandidos. Haja vista a Lava Jato. Quem não viu o filme da Lava Jato, sugiro que assista. Veja o que é um grupo de policiais alinhados com o Ministério Público e o Judiciário trabalhando em prol do Brasil. Eles conseguiram derrubar o maior esquema de corrupção da história do mundo. Então, por isso que os meios policiais são tão atacados. Porque se a polícia funcionar, a bandidagem, seja ela de colarinho branco que rouba bilhões, seja o traficante, que muitas vezes eles estão vinculados,
eles não conseguem prosperar. Então, por isso que nós somos tão atacados. Eu até citei esse artigo lá no Brasil Paralelo, que o cara está doente, aí está com infecção generalizada, e ele procura o maior especialista que ele viu na Rede Globo, né? Viu na Ana Maria Braga lá, ficou emocionado, pagou lá, vendeu tudo que tinha, foi lá no cara consultar. O que o cara falou para ele? O seu problema da sua infecção são os seus glóbulos brancos. Ele, como é que é, doutor? Seus glóbulos brancos estão oprimindo o vírus. O vírus se comprimindo, ele fica mais violento. É mesmo, velho? Eu estou te falando, rapaz. Se não fosse assim, eu não estava na televisão. Não, o senhor estava na televisão. Se eu na televisão, acabou. Eu não disputo com a televisão, não. Pois é, eu vou te passar um remedinho aqui. Primeiro você vai me dar tudo que você tem. Vou te dar um remedinho que vai matar seus glóbulos brancos. Aí o que aconteceu com o caboclo? Morreu. E ele ficou com o dinheiro do cara. Então hoje, o que estão vendendo para a sociedade nossa é o quê? Temos que extinguir a polícia militar, enfraquecer o poder das polícias. Agora, recentemente, nós tivemos a criação, através do judiciário legislando, de uma coisa sensacional, que são as audiências de custódia. Não sei se os senhores acompanharam aí os últimos escândalos. Geralmente fui pego aí agora um pedófilo, não sei se foi no supermercado, e eu não conferi essa informação, mas me disseram que ele foi solto na audiência de custódia. Então, qual era o grande problema que nós temos no Brasil hoje? É a impunidade. Então, mesmo quando o sistema, que hoje ele está configurado para não funcionar, ele funciona, a polícia militar chega, prende o marginal, ele é autuado, levado às barras da justiça, ele era solto muitas vezes 3, 4, 5, 6 meses depois. E isso agravava o fenômeno criminal. Por quê? Porque a impunidade é a mãe da reincidência. Isso eu vi na prática. Você prende um marginal a primeira vez, geralmente ele tem pouca idade, é um rapaz novo. Você prende ele está tremendo de medo, ele está desesperado, ele está preocupado com aquela situação, que a vida dele agora vai mudar, etc. E aí você fala com ele, ele responde, você interroga, ele responde o interrogatório, ele colabora com a justiça, ele não oferece resistência, ele não estava armado. Quando ele é solto imediatamente, ou logo em seguida, quando você prende ele novamente, ele já oferece resistência. Ele já procura o seu nome na sua farda para poder te ameaçar. Ele geralmente ele já conseguiu cooptar outras pessoas, geralmente menores, crianças, para o crime. E cada vez que ele é solto, ele vai ficando mais violento e mais audaz. Isso reflete o quê? O número de mortes de policiais vai aumentando. A audiência de custódia hoje, os senhores que não têm, claro, o pessoal que não é operador do direito, etc. O que é audiência de custódia? Você prende o marginal em flagrante, o flagrante quer dizer isso, que você tem todos os meios para processar, e você apresenta numa sala construída para esse fim, com nossos impostos, onde tem um juiz, um promotor, um defensor público, as provas, ou seja, ele podia ser julgado na hora, porque ali é flagrante. Não vai julgar ele não. O que o juiz pergunta? O policial te bateu? Você foi constrangido? Fui, ele me algemou. Não, isso é terrível. Vamos soltar esse cidadão que ele foi constrangido. Parece piada. O único artigo, pelo menos até recentemente que eu olhei na internet, que fala sobre a audiência de custódia, explicando o que ela faz, e com uma filmagem da primeira audiência de custódia aqui em Brasília, está no Blitz Digital. Audiência de custódia propagando a impunidade. Assistam um vídeo do promotor perguntando para o bandido preso se ele foi constrangido. Se ele falar que foi constrangido, ele é solto e o policial processado. Mas isso aí deve acontecer, é uma exceção. Estados do Brasil hoje, tem estados que estão liberando 86% dos criminosos presos em flagrante. A média nacional é meio a meio. 50% dos bandidos presos em flagrante estão sendo soltos
não é agora em 6 meses depois do crime, é imediatamente. Qual que é o efeito da impunidade no imaginário da bandidagem hoje? E tem um efeito mais perverso ainda. Os policiais que a gente chama de vibradores, aqueles policiais que têm sangue no olho, que gostam de combater o crime, o que aconteceu com esse pessoal? Eles não estão aguentando mais serem processados, porque ele não tem apoio do Estado para pagar advogado, ele tem que pagar do salário dele, que já não é lá grandes coisas. Para que ele vai ficar prendendo um vagabundo para responder processo? E como nós que estamos lá na segurança pública, os gestores, a gente vai conseguir estimular esse policial a continuar trabalhando, a não fazer vista grossa, a não virar o rosto para o lado. Então aquele cenário que já era ruim, ele está em franca deteriorização. Então a situação hoje, se os números são de guerra civil, eles vão piorar ainda mais. Então, o cenário que nós temos hoje no Brasil é esse. Nós temos números inaceitáveis. Esses números de criminalidade inaceitáveis têm consequências concretas na vida de cada um dos senhores e senhoras. Influencia no custo de vida que você tem, aonde que você mora, como que você mora, o seguro que você paga, seja de um carro, seja de alguma coisa. Recentemente a gente teve aquela situação no Rio de Janeiro, que as empresas de transporte desistiram de abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Não, a gente desiste, a gente não aguenta mais ser assaltado, os motoristas assassinados, e as empresas de seguradora não fazem mais seguro da carga. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que a pessoa chega no supermercado e o supermercado não tem nada para comprar, porque o caminhão não consegue abastecer. Aí ele vai no posto de gasolina, não tem combustível. O que é isso? Isso aconteceu em Vitória, durante a greve da PM, a PM que não serve para nada, né? Não estou dizendo que sou a favor da greve deles, mas foi um fato, que quando a PM parou, o Estado veio abaixo. Então a PM não é tão inútil assim. Tem alguma coisa errada na conversa aí. E acontece agora no Rio de Janeiro, que precisou do Exército, das Forças Armadas intervir. Porque a polícia do Rio de Janeiro chegou a um ponto que, além de receber o pior salário do Brasil, ficou 3 meses sem receber salário. Que segurança pública você vai querer? Porque a gente tem que entender, aí eu quero entrar numa parte delicada da situação. A gente precisa entender que os grandes empresários, os políticos, o pessoal, da fina flor, eles não precisam da PM. Precisa. Eu tenho um carro blindado, 3 segurança armada até os dentes. Não é? Quem que precisa da polícia? Pobres mortais, como eu, como os senhores. Porque eu, quando eu estou de folga, também preciso do apoio da viatura na minha casa, etc. Então hoje, a gente precisa primeiro, depois desse diagnóstico devastador que a gente tem, primeiro entender a gravidade do problema. O problema, para mim, mas ele está puxando a sardinha para a área de atuação dele, mas não é. Se você teve casos agora de médicos assassinados dentro do centro, saindo do hospital, professores, comerciantes, estudantes, vocês. Se você não tem segurança, você não faz nada no país. Aquele Leandro Russell, que é um economista famoso, apoiador e tudo, ele foi morar nos Estados Unidos. Por quê? Falta de segurança. Como que a gente vai medir a evasão de talentos do Brasil por falta de segurança? Quantas pessoas a gente já não ouviu falar assim, roubaram meu carro, roubaram minha casa, eu vou embora desse país não serve. Quantas pessoas falam isso? E isso é uma tragédia. Cada um dos alunos, que faz uma faculdade, tem uma dificuldade, que o país investe, e ele vai embora para outro país, e fica um buraco que não tem como tampar. Então a gente precisa enfrentar esse problema imediatamente, sem ideologia,
Existem ferramentas científicas para se fazer isso, e a gente precisa encarar um fato terrível, terrível. Para o meio acadêmico, eu digo isso de passagem. A gente vai ter que defender a PM. Eu sei, é horrível falar uma coisa dessa aqui na cara, assim. Eu não queria. Vocês vão ter que defender a polícia. Cada cidadão brasileiro, quando vê alguém porque é bandido, ou porque é burro, ou porque está recebendo para isso, desmoralizando as forças policiais, menosprezando o serviço da polícia, você vê que está de má fé, você tem que se posicionar, porque você está matando o seu glóbulo branco. Porque aquela velha história, quanto que eu sou um pai de família, casado, com filhos, quanto que eu tenho que receber de salário para morrer, para defender a vida de vocês? Tem certas coisas que não tem preço, e eu já passei por muita situação ruim, e nunca me arrependi, nunca, porque os policiais, principalmente os policiais militares, quando nós nos formamos, e eu era já um idoso de 21 anos, né, quando eu fiz o meu juramento, nós fazemos um juramento perante a bandeira do Brasil, o chefe do Estado e a nossa família, de servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida. E quando você faz um juramento, você está invocando quem como testemunha do seu compromisso? O próprio Deus. Para algumas pessoas, isso não significa nada. Para mim, significa tudo. Não sou eu, como grande parte dos meus colegas. Eu digo isso de coração, porque para ser policial no Brasil, o cara já não é normal. Ele tem que ter o espírito do cavaleiro templário, psicopata, atacando os morros. Porque senão ele não vai. Pô, só posso ganhar meu dinheiro, ficar na manhã, né, assistindo Netflix, por que eu vou sair na rua para tomar tiro e no outro dia aparecer minha cara na Globo? Policial, opressor, genocida da população negra. O bicho é doido, né? Então, tem alguma coisa errada. Então, hoje nós precisamos fortalecer os nossos glóbulos brancos. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar os desvios de conduta, esse tipo de coisa, que a gente está careca de saber que não tem, a gente tem que combater. Mas as coisas também estão mudando. A gente não pode dizer para os senhores também que está tudo igual como era há 5, 6 anos atrás. Não é. Recentemente, nós tivemos um caso de uma pessoa, né, que se dizia jornalista e tudo, fez um textão no Face, falando uma série de coisas lá, e a população colocou ela em xeque. A imprensa, claro, comprou a briga, né? Mas aí tinham pessoas que estavam na blitz de trânsito, que tinham sido multadas, que viram a situação e se posicionaram a favor da polícia. Não porque a polícia é mais bonita do que ninguém, não. É porque a mulher estava, possivelmente, pelo que eles alegaram, mentindo. Aí a pessoa se posicionou publicamente, falando, não, eu estava no local, não foi isso que aconteceu, não. E começou a ter um clamor popular em defesa da polícia, dos policiais. Aí depois o meio de imprensa, né, o site lá de notícias, teve que falar, realmente teve uma testemunha que disse que a mulher agrediu o policial, que tem um laudo científico, né, que o bafômetro é um laudo pericial. Ou será que o policial adulterou um bafômetro fabricado na Alemanha? Né? O policial dá conta de adulterar um bafômetro para pirraçar aquela mulher especificamente. Não, realmente teve alguma coisa errada ali e tal. Eu nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez. E para muita gente lavou a alma. Então, meus caros, a nossa mensagem é curtinha. O pessoal pediu para a gente fazer esse complemento aqui da palestra brilhante do Dom Felipe. A gente queria trazer essa pequena reflexão. Eu sei que o tema é um tema um pouco pesado, mas a gente precisa discutir isso devido a esse agravamento da situação, especialmente agora com essas audiências de custódia. Então agora a gente vai encerrar a minha parte de fala e eu vou abrir para perguntas. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Muito obrigado.
ao Major Lavo pela palestra, pela essa visão, com certeza bem diferente do que a gente vê aqui na universidade. Eu sou de humanas, né, sou de ciência política, então, evidentemente, tudo que ele mostrou aqui acontece na academia, a gente presencia todo dia, e até mais um pouco. O Lavo foi até meio comedido, porque é pior ainda aqui. E eu vou abrir agora para perguntas. A gente vai seguir o modelo de quem quiser vir descer aqui e perguntar. A gente pede evidentemente para ser um pouco mais sucinto. E eu vou começar perguntando, porque eu estou com uma dúvida. Major Lavo, no Brasil também tem essa questão da desmilitarização da polícia, mas também tem outro papo que é do fim das polícias estaduais e criação de uma polícia nacional. Isso é bom, é ruim? Seria perigoso por algum motivo? Tem alguma experiência nacional que fez isso aí, que realmente foi algo errado ou bom? O senhor, opinião do senhor? Não, beleza, irmão. Bom, é aquela velha questão, né? Nós temos o duplo discurso no Brasil. A gente já está vacinado contra isso, especialmente quem acompanha os meios de mídia. Então, o que acontece? Essa questão da desmilitarização ela foi proposta por um senador do PT, o senador Lindbergh Farias, usando esse discurso que a PM ela é opressora, ela oprime, é violenta, aquela coisa toda. Então, da mesma forma que ele, na época, né, senador do partido que nos governava, propôs o fim da polícia militar, argumentando o quê? Excesso de truculência, violência e toda aquela conversa que a esquerda usa. Ao mesmo tempo que esse projeto foi apresentado, a PEC 51, um outro senador do PT, o senador Paim, apresentou uma PEC de institucionalização da Força Nacional. O que é isso? A criação de uma polícia militar federal. Então, para o Estado é horrível, tem que acabar, mas para mim é ótimo. Só que tem uma diferença da Força Nacional para as polícias militares. As polícias militares, elas são forças auxiliares do Exército Brasileiro. O que isso significa? Significa que os quase 600 mil policiais militares e bombeiros, nós somos uma força de defesa interna do Brasil em caso de um conflito, uma guerra civil ou em caso de uma guerra. Nós somos a reserva militar interna do Brasil. E nós somos, né, acionados pelo Exército Brasileiro para isso. Então nós temos uma vinculação ao Exército, que tem uma inspetoria das polícias militares. E uma legislação muito ferrenha em cima. Essa Força Nacional, ela ficaria subordinada ao Ministro da Justiça sem vínculo ao Exército. Então nós temos que entender aquele primeiro ponto, né? O discurso é um discurso vazio. Segundo ponto, aquilo que o príncipe falou tão bem aqui. Hoje o nosso modelo de país é um modelo centralizador totalitário. O que é isso? Não sei quantos por cento dos impostos, mas também são muitos por cento. Então nós temos uma parte considerável dos nossos impostos que sai do nosso bolso e vai para o governo central. Então, para você consertar uma estrada lá no interior de Goiás, que é uma BR, tem que vir o dinheiro, o cara tem que liberar aqui em Brasília, tudo centralizado. E agora você vai centralizar a segurança pública toda no governo federal? Não estou dizendo que o governo federal não tem a sua atuação, claro que tem. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal fazem trabalhos magníficos. Mas a atribuição da segurança pública nos estados é das polícias militares e das polícias civis. E agora está tendo uma discussão a respeito do papel das guardas municipais. Ou seja, o prefeito está querendo ter uma atuação mais decisiva na cidade dele. E isso eu não tenho opinião formada, mas é uma discussão para o meio acadêmico sensacional de fazer. Se vale a pena, se não vale, quais são os limites. Então, para responder a pergunta é isso. Hoje, toda essa centralização do governo federal, ela é ruim. O modelo nosso policial, do jeito que está, ele já existe o seu sistema de freio e contrapeso. Tem algumas questões que depois a gente vai comentar, numa próxima oportunidade, se Deus quiser, que é a questão do ciclo completo, que nós precisamos urgentemente, inclusive para as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Rodoviária Federal, nós precisamos do ciclo completo para poder fazer a nossa missão, mas hoje o foco não é esse.
Exatamente isso que a gente estava comentando. Eles tentam mudar o foco da situação. Major Olavo, eu gostaria de perguntar o papel da população civil nisso tudo, porque deixa eu imaginar uma situação ideal em que a polícia militar seja efetiva, possa trabalhar sem os impedimentos da academia, falando que tem meu primo não sei quem, etc. Mesmo assim, a população civil ainda tem que exercer o direito de defesa pessoal. Como é que entra a questão do armamento civil no debate sobre segurança pública sem o viés ideológico? Como é que fica essa questão da autodefesa perante a polícia e perante os criminosos? Como que entra esse debate na sua palestra? Bom, isso aqui é uma questão, foi direto ao ponto. O armamento civil, que eles falam, eu vou usar sem ser o termo de nova língua, né? Seu direito de defesa à sua vida. Você tem que ter direito de defender a sua vida? Não tenho não, eu quero morrer, mas pelo menos o cara vai me fazer um carinho antes de me degolar, né? Se você optar por não querer ter arma de fogo, passar por treinamento, ter um cofre dentro de casa, esse tipo de coisa, é um direito que lhe assiste. O Estado tem que fornecer segurança para você. A partir do momento que você é maior de idade, um cidadão de bem, e você quer ter sua arma de fogo para sua defesa, é um direito seu. Mas e a polícia? A polícia está aqui para garantir o seu direito. Qual é o primeiro direito que você tem? Que tem, né, o bem jurídico tutelado, tem a hierarquia dos valores lá. Qual que é o primeiro direito que você tem? A vida. Você morto não serve para nada, não resolve nada. Você tem que defender a sua vida, você tem que ter o direito à vida. Hoje no Brasil nós vivemos numa loteria, né? 60 mil mortos por ano assassinados. Eu acho que é quase o dobro, então o armamento civil. Hoje nós precisamos urgentemente do fim do Estatuto do Desarmamento. Urgentemente. Mas eu não quero ter arma. Não tem problema. O seu pai, o seu vizinho, o seu irmão, o seu marido, a sua irmã quer ter arma. Não tem problema nenhum. O problema das armas não é elas estarem com pessoas de bem, é estarem com quem? Com criminosos. O criminoso, ele vai lá assinar o documento na secretaria para poder pegar um porte de arma? Eu que sou policial, eu demorei 8 meses para comprar uma pistola. Policial, 8 meses. O vagabundo da Rocinha, ele demorou 8 minutos para comprar um fuzil. Então, essa história que o vagabundo pode estar armado e você tem que estar desarmado, isso é uma conversa suicida. E eu não posso, como gestor de segurança pública, especialista no tema, falar para os senhores que aquela família que mora na fronteira lá do Brasil com o Paraguai vai ligar um 90 e a viatura vai chegar em 3 minutos. Ou eu vou falar isso para ele? Não vai chegar, não. E aqui dentro da cidade nós temos uma série de dificuldades. Então, qual é o modelo ideal de cidadania? É o modelo americano, é o modelo suíço. Veja quantos homicídios tem na Suíça, veja o número de armas por habitante. Qual é um dos países também mais armados do mundo na população civil? O Canadá. Porque o cara, para começar, né, lá no meio da neve, o urso vai comer ele, então ele precisa de uma arma. Ele não vai morrer lá por causa da conversa fiada, tocando lá, né? Imagem com o urso, e o urso vai lá e vapa. Então não adianta, ele tem que estar armado. Então essa cultura eles já não têm. Beleza? Então essa questão do desarmamento civil é uma questão absurda. Para mim, esses números de homicídio que a gente tem no Brasil são um efeito direto também do Estatuto do Desarmamento. Mas é uma opinião pessoal. Boa noite, Major. Eu tenho 2 perguntas para o senhor. Primeiramente, só queria saber qual é a sua opinião a respeito do monopólio do poder de polícia na mão do Estado. E a segunda pergunta é como eu, cidadão comum, sem fazer parte de uma instituição de polícia, ou das Forças Armadas, ou de política, eu posso me envolver com segurança pública. Excelente. Bom, primeiro, questão do poder de polícia do Estado.
Aí a gente vai ter que entrar, né, igual o príncipe fez também, voltar à essência. Todas as vezes que a gente tem umas dúvidas assim muito complicadas, a gente fica meio perdido, a gente dá um passo atrás, ou um passo acima, né? A gente vai subindo o cenário. Sempre que eu tenho essa questão para pensar e para debater, a gente volta à República de Platão. É ali a base da nossa civilização, do conceito de Estado, da cidade. E aí o que acontece? Um cidadão, ele tem que ter as suas liberdades, né? Ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, e ele tem as suas atividades. E a nossa sociedade complexa, cada um tem as suas atribuições. Então, por exemplo, o policial, ele precisa de um engenheiro mecânico para produzir uma viatura, o armamento, o colete. Ele não vai fazer isso, ele só vai utilizar no serviço. Então, cada um na sociedade tem a sua atuação, que é tão importante quanto. Porém, o Estado brasileiro hoje, ele vive uma inversão dos seus princípios. Então, por exemplo, o Estado brasileiro ele tem um monopólio de mandar carta. Eu vou pegar essa carta, não pode, é um monopólio do Estado, você vai ser preso, não pode. Pô, que diabo, uma carta, não pode. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar com o Osmar, nós vamos alugar um caminhão-tanque, eu sou muito doido, eu piloto, nós vamos lá, num país desse aqui da Argentina, sei lá, vamos comprar no posto da Petrobras, gasolina a 1,20 e eu vou ser um mercenário e vou vender a 2,20 aqui em Brasília. Eu não posso, eu vou preso, porque é monopólio do Estado a gasolina. Há o escândalo da Petrobras. Então o Estado hoje ele se miscui em tudo, mas tem duas funções que são estruturalmente, isso desde a Grécia Antiga, funções típicas, exclusivas do Estado: a defesa interna e a defesa externa, a segurança pública e a defesa nacional. Hoje nós temos defesa nacional? Eu acho difícil. A fronteira do Brasil, né? O que a gente filtra na fronteira? Nada. E a nossa segurança pública ou é insegurança pública? Então as duas funções essenciais do Estado, que ninguém pode fazer por ele, o Estado brasileiro não cumpre. E quer mandar carta, quer, né, aquela coisa da gasolina, monopólio, etc. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, como que você pode contribuir? Todos podem contribuir, de todas as maneiras possíveis. Então nós temos, seja na questão das redes sociais, nós temos várias pessoas se organizando. O Major Aguiar tem um programa na internet, né, chamado Polícia na Rede. Ele entrevista essas pessoas, muitas vezes são jovens, adolescentes, ou são empresários, ou são pessoas que trabalham, que se organizam para defender a polícia, para estudar a polícia, para apoiar o serviço da polícia. E isso é fundamental. Eu tenho uma mensagem que um policial americano me mandou, que ele falou assim: do jeito que você gosta. Ele mandou um print lá. Tem uma cidade nos Estados Unidos, eu não me lembro a população da cidade, é uma cidade pequena. Não sei se ela tem 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas. Ela tem 5 policiais. 5. Olha que maravilha. 5. Primeiro que a cidade inteira está armada. Todo mundo está armado. Né? Lá não tem reincidência do crime. Né? O cara cometeu um crime e a população já resolve. Né? Se não resolver, a polícia resolve. Se não resolver, ele for preso, lá tem pena de morte. Também resolve, a reincidência é 0. Né? Mas é um outro modelo cultural. Então, mas o que acontece? Lá, todo mundo é preocupado com a segurança pública. A gente vê muito vídeo na internet de policial que vai abordar um cidadão, o cara reage e as pessoas param os carros e vão lá ajudar o policial. Quando o policial morre em serviço, e eu estava em Nova York, numa viagem a trabalho, quando um policial foi assassinado a 2 quadras do hotel onde eu estava. A cidade parou. Uma das maiores cidades do mundo. Parou porque morreu um policial de serviço. Eu olhei da janela do meu prédio, eu não consegui conter as lágrimas porque tinha uma multidão de pessoas segurando velas à noite, rezando. E todo o apoio à família daquele policial, etc. Então essa rede de apoio da sociedade aos guardiões da cidade, utilizando o termo de Platão, faz toda a diferença do mundo. Então, aí seria mais ou menos o que a gente vê nesses dois tópicos. Boa noite, Major.
Eu queria fazer uma pergunta assim, sobre essa questão de segurança. Eu sou estudante da saúde e dentro do meio da saúde o debate acadêmico sobre a legalização das drogas é muito grande. Inclusive como é pregado como uma alternativa para reduzir a violência, né? O que o senhor acha sobre isso? Será que a legalização, dentro de um cenário ideal, realmente diminuiria essa violência ou haveria algum efeito mais adverso para a sociedade, pior do que o que já existe hoje? Outro temazinho, o pessoal está indo só na bola dividida, mas tá bom, né? Bom, questão da legalização das drogas. Nós temos dois exemplos clássicos, né? Primeiro exemplo, os Estados Unidos, que resolveu proibir a cachaça canjibrina, né? Na lei seca. E aí foi aquele caos, o crime prosperou em cima e depois eles reverteram a lei seca. O exemplo do Al Capone é perfeito. E depois nós temos um outro caso, que é o caso da Holanda, que legalizou essas drogas ilegais, psicotrópicas, e depois ela teve que estar pensando em reverter devido à degradação social. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, né, são alguns critérios. Novamente, a gente tem que levantar um pouquinho a visão ou dar 2 passos atrás para a gente enxergar o todo. O problema das drogas é porque é um efeito devastador no ser humano. Então, por exemplo, os crimes graves que eu lido diariamente, grande parte em virtude de drogados ou de drogas, ou de tráfico de drogas. Mesmo os crimes sexuais e de contra o patrimônio, o indivíduo geralmente é usuário de drogas. Então hoje, isso daí a gente tem que fazer um estudo completo disso daí. Hoje, para mim, não tem a pior droga que existe, que está devastando a juventude do Brasil hoje, chama-se maconha. A maconha, ela está destroçando a sociedade brasileira e está acabando com uma nova leva da nossa juventude. Mas tem pessoas que são usuárias de maconha que não tem efeito nenhum. Ela tem ali o seu uso e depois ela não tem problema. Beleza. Mas tem pessoas que não saem desse problema nunca mais. Então você tem o problema da esquizofrenia, você tem o problema também da cultura criminal vinculada ao consumo de maconha. A maconha hoje, ela virou quase que uma seita. Então você tem o deus da maconha, né, que é o Já. Você tem o estilo de música da maconha, você tem o estilo de cabelo da maconha, você tem o estilo de roupa da maconha. E isso daí vai tornando as pessoas totalmente alienadas da sua realidade. Nós temos o problema hoje do crack. E nós temos o problema de drogas. Por exemplo, o crack, ele devastou cidades inteiras. Inteiras. Então, o que a gente tem que avaliar primeiro? Tem como comparar drogas sintéticas, por exemplo, a maconha de hoje não é a maconha dos anos 40, 50 e 60. O teor de THC da maconha foi alterado geneticamente para quase 200% a mais. Por isso que está uma explosão de esquizofrênicos. Então você tem estudo após estudo comprovando as lesões cerebrais irreversíveis do uso desse tipo de droga. Hoje, a maior organização criminosa da América do Sul chama-se FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é uma narcoguerrilha. Hoje, o Brasil é praticamente o segundo país que mais consome droga no mundo. E onde a droga passa, ela deixa morte e destruição. Então, o que vai acontecer imediatamente, né, se a gente legalizasse as drogas? A FARC viraria uma empresa de CNPJ. E você legalizaria milhões de pessoas que morreram pelo crime. É o sonho desses caras. Tanto é que quando você vai conversar com o Beautiful People, né? Pessoal bonitinho da televisão, tá, legal, bacana, muito legal, bacaninha. Cara, você não vai fumar cigarro não, cara. Cigarro é um negócio careta, horrível. Pô, mas cigarro, pô, é o tabaco, né? O tabaco, qual é o efeito do tabaco? O tabaco, ele aumenta a cognição cerebral e baixa a ansiedade. Tanto é que antigamente o pessoal se encontrava para discutir filosofia, política, fumando. E usava uma roupa para isso, era o smoking, né? Por quê? Geralmente o pessoal que, né, de filosofia e o pessoal que gosta
fuma para baixar a ansiedade e aumentar a cognição. O que o THC faz? O inverso. Ele baixa a cognição cerebral, mata as células de memória e depois ele dá um efeito devastador de ansiedade. Então não tem como. Aí o que acontece? Hoje, qual é o discurso da mídia, do mainstream? Acabar com o cigarro, porque o cigarro é feio, é horroroso, né? Sendo que ele gera impostos, é uma empresa normal, e você tem que fumar maconha. Então é um discurso que você vê que tem um fundo maligno por trás, tem um duplo sentido por trás. Então hoje o que nós precisamos, infelizmente, é combater o tráfico de drogas, combater o consumo de drogas. Mas o consumo é o consumo. Não adianta eu proibir as padarias e deixar todo mundo comendo pão. Não vai resolver nada. Primeiramente também, a gente precisa que o Estado brasileiro, que tem uma secretaria para combater o tráfico e o consumo de drogas, exerça a sua atuação. Porque não tem cabimento hoje você ligar a televisão e tá o dia inteiro passando música, filmes, peça de teatro, estimulando as delícias do consumo e do tráfico de drogas, que é um crime de apologia ao crime. Então nós temos hoje uma epidemia desse consumo. E eu que trabalhei praticamente mais de 2 anos em patrulhamento das cidades mais pobres de Brasília, o efeito desse discurso, principalmente nos adolescentes, é um negócio assim devastador. Devastador. A gente está hoje com uma parte da nossa juventude inviabilizada para sempre. E na hora que esse negócio for legalizado, que você vai ter uma super FARC, o consumo vai explodir ainda mais. E quem tem contato, ou tem familiar, ou conhece alguém que é dependente químico de droga, sabe o que é um drogado. Então, realmente, a gente teve até uma audiência pública no Senado uma vez, né? A gente estava lá, a gente trabalhava na assessoria lá do Senado, e um senador lá veio defender, né? Aí foi um pessoal lá, inclusive da periferia, e botou o dedo na cara dele lá e descascou ele lá. Esse negócio de ficar defendendo o consumo de droga. Então, assim, seria uma alternativa se houvesse estudos mais profundos e se a gente não vivesse nesse mundo real, onde a droga está tão enraizada com organismos criminais internacionais. Beleza? Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor pela sua presença aqui no evento. E a minha pergunta é, voltando ao tema do Estatuto do Desarmamento, há no Senado hoje uma proposta legislativa do senador Wilder para um plebiscito visando a revogação do Estatuto do Desarmamento e também a movimentação do deputado Peninha no projeto Armas pela Vida. E eu gostaria de saber a opinião do senhor referente a qual caminho seria mais eficiente para viabilizar a queda desse estatuto que fere o nosso principal direito à vida e a liberdade de nos defender. Obrigado, meu caro. Primeiramente, dizer aquilo que, para a gente, assim, trabalhamos na assessoria também parlamentar. O pessoal revolucionário, eles tentam ganhar sempre. Ou ganha no discurso, ou ganha trapaceando. Esse referendo já foi feito. A população já falou não. Acabou. Se toda vez que a gente ganhar, tiver que fazer um referendo, a gente não vai ganhar nunca. Então, olha, fizemos um referendo. O não ganhou. A gente quer continuar com o direito de defesa. Desculpa. Aí, não, esse resultado não vai. Vamos fazer um referendo de novo. Aí a Rede Globo, né, o Fábio Assunção, tá lá. Né, ele morre de raiva do sargento e tá lá. Fala, não, pode ter arma. E fica, aí sai o resultado. Não, de novo. Pô, não valeu, vamos fazer de novo. Parece uma brincadeira de menino. Né? É o 0 e 1 até eu ganhar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que assumir que o estatuto é ilegal, que a gente já tem esse direito, e revogar o estatuto. Simplesmente revogar. Ah, mas qual a regra que vai ter? Aí a gente tem que debater qual que seria a melhor regra. Claro,
A gente pode pegar um modelo americano, que a partir dos 21 anos de idade não tem antecedentes criminais, porque também a gente tem que definir tecnicamente 3 situações, que às vezes fica embananado, né? Um é a posse de arma. Eu tenho o direito de ter uma arma em casa? Claro. Mas aí a burocracia é outra história, que foi criada para não dar certo, mas você tem o direito de posse. Todo cidadão brasileiro tem o direito de possuir uma arma em casa, para defesa pessoal. Aí vem o segundo quesito, porte. O que é porte? Eu andar armado na rua é uma outra questão. Essa questão de você portar arma na rua tem uma série de questões técnicas que você pode exigir da pessoa, sim. Porque ela vai estar andando armada no meio da rua, mas também não é nada demais. E o terceiro é o transporte. Então, por exemplo, nós temos os casos dos atiradores esportivos, né? O pessoal atira. O atirador, ele não tem porte, mas ele tem posse, ou você tem a posse. O que você vai fazer? Entre você estar na sua casa com o seu armamento e levando para o estande ou levando para outra casa ou para uma fazenda, você pode transportar a sua arma, mas ela tem que estar desmuniciada num local que você não acesse. Então hoje, o que na verdade a gente está lutando? Eu percebo assim, as pessoas estão falando muito, né, e tal. Às vezes a gente está lutando por uma coisa que a gente já tem. Então, se você está lutando pelo direito de ter posse de armas, é só desburocratizar o sistema. De preferência, como o príncipe citou também, descentralizando. Por exemplo, uma cidadezinha do interior, o cara não tem que sair da cidade do interior para pegar uma autorização lá na capital do estado, a 700 quilômetros. A autoridade policial da cidade pode dar autorização, ou autorizar a compra do armamento dele para dentro de casa. Então você pode desburocratizar. O porte de arma, aí é uma outra discussão. E o transporte, praticamente não se tem discussão, porque é o direito que você tem de ter sua arma em casa e de levá-la de um lado para outro quando você tem necessidade. Beleza? Major Olavo, muito obrigado pela presença do senhor. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas.